Só outras mudanças importantes que aconteceram na Terra, né? Foi a deriva continental, que consiste no quê? Continentes e porções continentais se deslocaram pela superfície do globo sobre o manto superior viscoso da crosta da Terra, ou seja, o movimento dos continentes, ok? Também conhecido como tectônica de placas, origem, fim e movimento das placas. Pessoal, a gente não vai entrar em detalhes do mecanismo. Para isso, eu quero que vocês leiam o capítulo 3 do livro que eu vou disponibilizar no Moodle da aula, ok? Nós vamos mais para o que resultou a deriva, tá? O mecanismo em si é um mecanismo interno da Terra. Aí vocês podem consultar lá no texto, no artigo da aula de hoje, tá bom? Vamos para as consequências, ou pelo menos as evidências iniciais e possíveis consequências da teoria da deriva para a biogeografia. Bom, a teoria ou a deriva da deriva continental, ela tem aceitação, né, baseado em evidências, né, do ponto de vista estratigráfica, paleoclimática e paleontológica. Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês um pouquinho dessas evidências. Bom, do ponto de vista, né, estratigráfico, né, ou seja, dos horizontes geológicos, a gente tem aí que a formação dos escudos do pré-cambriano, ou seja, uma época antes da separação dos continentes, ou seja, uma época que a Pangeia ou as placas estavam todas unidas, elas têm uma certa correspondência, né? Então, as idades dos escudos têm uma correspondência com os possíveis locais de contato antigo, ok? Então, do ponto de vista estratigráfico, faz sentido, quando juntadas essas placas, que as interfaces delas, ou as proximidades, elas tenham a mesma formação antiga, né? Isso é visto na figura 1 aqui. Quando os continentes são posicionados numa posição próxima do que se esperava para a Pangeia ou para a Gondwana, a gente tem esses escudos do pré-cambriano, essas formações antigas, bem próximas entre si, tá? Então isso configura, de certo modo, uma evidência da estratigrafia geológica para mostrar, claro, de certo modo, de que essas áreas estavam em contato, né, em algum momento, tá? E esse contato, né, quando colocadas juntas, elas fazem muito sentido, ou pelo menos elas fazem agrupamentos, clusters, que aí dão suporte para essa ideia de que os continentes estavam juntos em algum momento, ok? O segundo conjunto de evidências, né, é do conjunto fóssil, digamos assim, de espécies que ocorriam, né, nas áreas. Então veja, todos esses grupos aqui da direita, né, Glossopteris, Sinognathus, Listrosaurus, Mesosaurus, eles tinham ocorrência na Gondwana, pelo menos, ou na Pangeia, né? E aí o que acontece? A distribuição deles, acompanha comigo aqui o vermelhinho, a distribuição deles de fósseis, né, acompanha, de certo modo, ou suporta a hipótese de que as áreas estavam juntas em algum momento, né? Então as áreas estavam juntas em algum momento. Também tem a questão aqui do movimento de um gelo, né, que ele é explicado muito mais explicado se a gente está com os continentes todos juntos. E tem aqui um arco, né, de Glossopteris, que eram os limites que a espécie ocorria. Ou seja, ela faz sentido, ou pelo menos é uma área coesa, quando comparada com os dias de hoje, por exemplo. Teria esses limites aqui. Tá certo? Então,
algumas evidências paleontológicas de fósseis, principalmente de biogeografia, paleobiogeografia, né, que era a distribuição espacial dos organismos antigamente, levam a gente a compreender ou inferir que seja plausível a hipótese de que os continentes estivessem juntos nestes momentos. Distribuição, né, de alguns organismos hoje, então, se você pega esse grupo que se distribui no sul da América do Sul, sul da África, Austrália e Nova Zelândia, né, essas porções elas estavam conectadas um dia, né, principalmente junto com a Antártida, né, tinha conexão direta, eu vou mostrar para vocês aí ao longo da aula, tinha conexão entre essas áreas. Tá? Então, a ocorrência desses grupos nessas posições, de certa forma, claro, lembrando, se o grupo for mais antigo ou com a mesma idade da barreira, certo? Então, o grupo ele tem que estar presente lá no passado, quando a Pangeia existia, o grupo já tem que estar presente, né? Essas idades. Isso corrobora essa possível ligação dos continentes. É claro que se o grupo for de 3 milhões de anos, muito recente, e ocorrer dessas formas, a barreira é muito mais antiga, né? E como a gente viu lá na especiação por dispersão, a barreira é muito mais antiga, portanto, não justificaria ou não suportaria a ideia da vicariância, ou seja, da tectônica de placas. Mais um exemplo. Grupo antigo também, com uma distribuição ampla, em áreas que provavelmente estavam conectadas, né, no Gondwana ou na Pangeia. Então, isso tudo são evidências, né, de padrões que a gente chama de gondwanicos ou pangeicos, né? Então, o que aconteceu, né? Como é que foi a trajetória, a narrativa, digamos assim, geológica do nosso planeta? Veja, aqui, ó, Triássico, tá? Então a gente está no Mesozoico, 220 milhões de anos. A hipótese é de que existia uma Pangeia. Pan é todo, né? E Geia é terra, toda a terra fusionada num continente grandão. Claro, nessa época já tinha aí a possibilidade de destacar aqui Gondwana, né? Que é praticamente aqui. Esse aqui é o hemisfério sul, tá? Gondwana com a Austrália. Gondwana significa basicamente América do Sul mais África, mais Antártida, mais Índia. Tá? E Madagascar também está presinho aqui a África. A gente vai ver como que isso, né, se deu ao longo do tempo. Cretáceo está então no Mesozoico ainda, mas mais recente, 80 milhões de anos. A posição dos continentes já está muito mais parecida com o que a gente tem hoje. Tá? Alguns mares epicontinentais, ou seja, né, nesse período, lembra, era muito quente, lembra a parte lá que eu descrevo o clima? No final do Cretáceo, início do Cenozoico, muito quente, portanto toda a água estava em forma líquida praticamente, e isso aumentou o nível dos oceânicos e aí forma mares epicontinentais, ou seja, mares cuja água vem do oceano e cobre partes baixas do continente. Tá? Então aqui, ó, proximidades aqui, mas já uma formação de Madagascar, Índia, a Índia tem esse posicionamento aqui, né? Então, várias formações. Eu vou focar no hemisfério sul, né? Que foi o hemisfério que é mais fácil e nos interessa mais também, né? É claro, o hemisfério norte foi muito mais complexo, teve fusões e fissões com muito mais frequência, e a ordem ou a hierarquia das áreas é muito mais difícil de entender, tá? Mas se você entender o hemisfério sul, né, já está aqui satisfatório. Então aqui, ó, o limite, né, Cretáceo-Paleoceno, 65 milhões de anos. Então aqui começa o Cenozoico. E o que a gente tem aqui, ó? Vocês vão ver que ao longo do tempo, né, em direção ao presente, o posicionamento dos continentes vai indo para as posições que a gente conhece hoje. Tá? Aqui é o possível local onde aquele asteroide
a hipótese do asteroide ter impactado, né, a superfície terrestre. E veja a configuração, alguns mares epicontinentais, a época era bastante quente também, ó, não tem nenhuma calota de gelo nem na Antártida, nem lá em cima. A Austrália conectada com a Antártida, já teve aqui, né, a separação, a Madagascar, Índia cada vez mais próximo. Lembra que quando a Índia chega e colapsa, né, fusiona aqui com a placa, existe o surgimento dos Himalaias. Aqui ainda não temos o Istmo do Panamá, né? Temos aqui alguns stepping stones, Garlândia aproximadamente 35, 34 milhões de anos. Então, a configuração estimada, né? Mais ou menos assim. Vamos pular aqui para 40 milhões de anos. 40 milhões de anos, então no Eoceno, já estamos no Cenozoico. Já no Eoceno. Tá? Então, os posicionamentos dos continentes indo para suas posições finais, né? Mares epicontinentais ainda, né? Uma certa proximidade aqui, ainda aqui bastante complexo, né? Esses arcos do Caribe, a Austrália indo cada vez mais para lá, né? Índia se aproximando aqui, formando os Himalaias, né? Um proto-mediterrâneo começando a formar, mares epicontinentais, tá? Uma possível ligação ainda, para alguns organismos funcionou essa ligação aqui, tá? 10 milhões de anos, então já começa a ter um esfriamento, lembra do gráfico do clima? Então o Cenozoico praticamente começa quente e vai esfriando, né? Lembra disso. E aí no Mioceno já tem aí a formação, ó, calotas de gelo, né, na Antártida, alguma formação de gelos perenes aqui, mas ainda não tão forte, né? A configuração, o nível dos mares ainda é alto, né? É baixo, desculpe. Tem o início da consolidação do Istmo do Panamá, tem a finalização da consolidação da Cordilheira dos Andes, né? A África praticamente ocupa seu posicionamento, Madagascar, a Índia já, né? Já chegou no continente asiático, a formação aqui da Austrália, né? Essas formações também profundas ocorreram nesse período. E veja, olha só, na parte do Caribe, Istmo do Panamá, a gente tem uma complexidade aqui, pessoal. A gente não vai ver a fundo cada uma, mas o que eu quero que vocês vejam é que ao longo de vários milhares de anos, né, 150, 145, 125, 70, 55, houve ligações e desconexões da América do Norte com a América do Sul, né, o que a gente chama de América do Norte e América do Sul, tá? Até que o Istmo do Panamá se consolidou aí muito recente, 3,5 milhões de anos. Mas já existia assim evidências para alguns organismos, aves talvez, alguns organismos com uma mobilidade maior, de possibilidade de conexão aqui entre as áreas. Tá? Aqui em relação às correntes marítimas, tá? Elas são importantes para o clima, porque as correntes marítimas elas dissipam calor, tá? Então elas levam calor do Equador para os polos, ou elas ficam retroalimentando o frio, né? Dissipando o calor dos polos, fazendo com que os polos fiquem cada vez mais frios, né? Isso que aconteceu quando a corrente circumpolar tomou conta, né? O que aconteceu? Uma corrente que retroalimentou de frio, tá? É nesse momento que começa um esfriamento, não aqui exatamente, mas começa um esfriamento e a formação de calota de gelo na Antártida. Então é isso que acontece nesses momentos. Tá? Então hoje, né, a Antártida tem essa configuração. Essa corrente círculo-antártica ela ajuda a esfriar. Então, como o calor está no Equador e nenhuma corrente traz calor para cá, para o polo, então ela tende a esfriar. Então, começa a esfriar o polo, começa a criar gelo, e o gelo tem uma característica importante, que ele é branco, ele reflete a luz. Isso chama-se albedo, né?
Então, quanto mais branco e mais cobertura de gelo, mais o sol é refletido e menos absorvido. E, portanto, cada vez fica mais frio, né? Então, quando começa a gelar, o negócio é frio. E aí a pergunta é a seguinte: a tectônica de placas, ela ainda está acontecendo, né? Ela acontece nos dias de hoje? E sim, né? Qualquer terremoto que aconteça, os vulcões, né? Sim, temos evidências de que a tectônica está em pleno funcionamento, né? O que chama mais atenção, queria mostrar esse estudo de caso para vocês, é a, a faixa, né? A fenda, digamos assim, a fenda do leste africano. Tá? Eu acho que é uma das movimentações tectônicas que mais, né, pode causar modificações em algum continente hoje em dia. Então veja, já tem evidências, né, das falhas, dos tensionamentos. Praticamente aqui ó, a gente tem, né, essa e essa movimentação, isso aqui vindo para cá, né? Claro que é mais complexo do que isso, tá? Mas basicamente, né, uma separação assim. Outra forma de ver a mesma coisa, tá certo? Então o pessoal está estudando essas fendas, né? E a tendência, o movimento é esse, tá? De essa parte vir para cá e essa parte vir para lá. E aí, né, a gente começa a ver, do ponto de vista em macrofotografia, algumas, né, o que pode acontecer. Veja, uma simples fenda como essa já é barreira para muitos organismos, né? Então veja, a especiação alopátrica por vicariância, que é, né, evidenciada por barreiras que surgem na população, elas são muito plausíveis de acontecer, né? Veja, se uma fenda dessas separa uma população ancestral que estava aqui, né, separou aqui e aqui, essa fenda pode ter 10 metros. Se o organismo não for capaz de transpor a barreira, vai ter o isolamento geográfico e a formação de espécies nessas regiões. Então veja, já de início, né, uma fenda pequena, ela já atua no isolamento geográfico. Pode ser que não seja o suficiente ainda para a espécie tal, precisa de uma barreira maior. Então, ao longo do tempo isso vai acontecendo. Mas veja, para as pessoas já é uma barreira, né? Para as pessoas que moram lá já é um obstáculo a ser transponível, tá? Então, o pessoal aí fazendo um retrato, veja, a fenda abriu aqui, ó, e interrompeu uma rodovia. Isso aqui o pessoal colocou, né, para poder passar, mas aqui, ó, tem uma fenda por causa desta tectônica de placas, né? Ó, antes era assim e aí ficou daquele jeito, tá? Abriu a fenda aqui e a estrada teve que ser ali remendada. E essa é a projeção para o posicionamento final das placas daqui a alguns milhões de anos, tá? Uma separação por completo aí do leste da África com o continente africano.